We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Os desafios impostos pela pandemia do coronavírus impactaram de forma bastante peculiar a área da educação. A busca por soluções para continuar o ensino tornou a inovação pedagógica imprescindível. Mas o que fazer quando a desigualdade de recursos pode determinar o êxito desta missão? Não sabemos responder a esta pergunta, mas acreditamos que a cultura e a arte podem ajudar. O acaso é um Deus e um diabo ao mesmo tempo. No espírito dessa frase de Machado de Assis, entendemos que de uma situação inesperada pode surgir uma nova possibilidade. Como atividades culturais poderiam nutrir a didática em tempos de incerteza? O projeto de extensão Entre Plantas e Machado mostrou que a diversidade de linguagens e a relação entre a arte e o ensino podem apontar caminhos a serem percorridos. Mas qual a origem desse projeto de extensão e quais são os objetivos que ele busca atender? Tudo começou, na verdade, com o cancelamento das atividades de ensino da universidade no mês de março deste ano, né? Com base nisso, eu fiquei preocupada em manter contato com os meus alunos e isso demandou uma busca mais específica de material disponível na internet de forma que eles pudessem ter acesso. E com isso eu me deparei com esse texto do Machado de Assis, intitulado Lição de Botânica. O que me chamou a atenção, obviamente, num primeiro momento foi o título. E depois, quando eu olhei de forma mais detalhada, né, eu percebi que é uma história de amor, na verdade, né, mas que a botânica ela permeia toda essa... Em linhas gerais, a proposta é produzir material didático cultural para o professor da educação básica aqui da região, e tudo isso baseado a partir desse texto do Machado de Assis. A peça teatral Lição de Botânica foi publicada em 1906. A trama acontece no bairro carioca do Andaraí e conta em seu enredo com 4 personagens. Mas afinal, o que faz desse texto opção para ser trabalhado didaticamente? Então, a questão do estudo, né, da obra machadiana é sempre uma questão complexa, principalmente quando vamos lidar com o ensino básico, né, o ensino médio, devido justamente a essas camadas plurais, a linguagem, né, fazer referência a um determinado período histórico da humanidade. Então, a tendência dos alunos é achar a obra muito complexa, muito difícil, e às vezes esse estudo ele fica, eu diria, um pouco... eles ficam sob pressão por conta das questões do Enem. Então, você vai estudar uma obra em específico, né? O professor tem essa missão muito complicada de passar esse conteúdo, já visando uma próxima etapa na vida do aluno. Bom, o Machado de Assis, ele não é conhecido fundamentalmente por ser um dramaturgo, né? Ele tinha uma forte inclinação literária e crítica. Então, os textos dramatúrgicos do Machado de Assis, eles não são considerados de uma forma geral bons textos dramatúrgicos, justamente porque faltam pequenos ingredientes, né, para que esse texto seja um pouco mais poderoso. Mas a gente observando o texto, existem alguns fatores que vão ajudar a gente a determinar o que é que o autor quer com o texto dramatúrgico. A gente consegue observar pela causalidade do texto, né? Causalidade no sentido de que uma coisa fomenta a próxima coisa, uma ação leva a outra ação, praticamente um efeito dominó.
Então, se a gente observar a causalidade do texto, a gente vai encontrar muita informação sobre os personagens ali, sobre os seus objetivos, onde eles estão, para onde eles estão indo, né? Tá tudo ali no que eles dizem e no como eles falam, né? Então, nesse texto, no Lição de Botânica, a gente consegue, observando esses aspectos, perceber que existe um núcleo, né? um ponto mais forte, que é a Dona Helena, né? A Dona Helena, isso parafraseando outros estudiosos do tema, a Dona Helena, o Machado de Assis gostaria de imprimir nela uma sensação que ele via na sociedade, o nascimento do que a gente entende hoje de brasilidade, jeitinho brasileiro, né? Essa flexibilidade social, né? Que as pessoas têm. Então, ele entende que ele consegue perceber na sociedade essas nuances, dessa identificação, e ele consegue traduzir na personagem da Helena essas características. E como ela está no centro disso, as personagens que estão à margem servem fundamentalmente, entre outras coisas, para servirem de contraponto, né? A gente tem a Leonor, que ela é a mulher mais velha, ela é uma pessoa ligada às tradições, ela está sempre estranhando as coisas que são novas, né? A gente tem a Cecília, que é a mais nova, que é extremamente emocional, enérgica, e ela tá feliz e ela tá muito triste. E a gente tem o Barão, que é esse personagem coisificado, ele é caricato, né? Ele é esquisito. Tudo para contrapor essa fluência, essa fluidez que a Leonor tem, né? Nesse sentido, o Barão, ele tá ali para justamente se opor na sua dureza, na sua forma, dentro dessa estrutura arquétipica que o Machado escolheu para ele, do cientista, de ser essa coisa rígida da escrita. Ela não, ela consegue absorver e flexibilizar diante dessas coisas, né? Então, esse texto do Machado, ele é quase um ode ao brasileiro, que no início do século, quando ele escreveu isso, era uma nova sociedade brasileira, né? Recém-industrializada, enfim. Tem todo um contexto histórico que nos mostra o porquê que o Machado de Assis estava abordando esse texto dessa forma. Bom, qual era o contexto histórico do Brasil e do mundo no início do século XX? Acima de tudo, havia uma concepção de progresso, havia uma concepção também de modernidade e, acima de tudo, também uma noção de civilização. Portanto, no Brasil, isso não foi diferente. Havia uma concepção de que era necessário modernizar o país, portanto, cortar os laços que remetiam ao passado, ao atraso. Desses laços foram a escravidão, não é à toa, que foi feita a abolição da escravidão em 1888, em maio de 1888, e paralelo a isso havia também uma ênfase de modernizar os espaços urbanos. Por isso houve uma grande reformulação, principalmente nas grandes cidades como o Rio de Janeiro, à época capital do Império e posteriormente capital da República. Por que eu falo o Rio de Janeiro? Porque foi palco da maioria dos escritos, dos romances e da peça teatral de Machado de Assis. Por meio de diferentes perspectivas, a peça machadiana pode ser abordada de diferentes formas. Contudo, na prática, como esses endereçamentos podem acontecer? Nós estamos trabalhando aqui em 3 vertentes, né? Em 3 áreas de conhecimento. Uma delas é a literatura, a outra é a história e a parte na qual eu me insiro, que é a parte da ciência e a botânica em si. Mas existem outras possibilidades, como o contexto social no qual o autor vivia, a peça foi criada, o papel da mulher, o papel social, a participação da mulher, da ciência, na produção de ciência e cultura da época e atual. Então, ainda existe uma possibilidade muito grande de abordagens, além dessas que nós estamos apresentando nesse trabalho.
pensando de maneira específica no lição de botânica, que eu fui reler, né, por conta desse trabalho maravilhoso que vocês estão desenvolvendo, e me surpreendi mais uma vez, né, com a capacidade interdisciplinar, transdisciplinar, né, multidisciplinar da obra machadiana. Então, por exemplo, quando eu penso na personagem do Barão, né, que é todo sério, né, é um acadêmico da sociedade de Estocolmo, né, todo cheio todo cheio do seu orgulho, né, dos estudos acadêmicos, de entender das gramíneas e tudo mais. Me lembro que a outra personagem, quando vê essa postura tão assim, mais endurecida do Barão, ela diz assim para a sobrinha: nossa, que urso! Aí você pensa, poxa vida, o que significa a expressão que urso? O que é urso no século XXI? O que foi que urso no XX e lá no século XIX do Machado? O que exatamente significava que urso? Então, uma atividade interessante, uma atividade lúdica é a construção de um dicionário, né, de um glossário a partir desse texto machadiano. A importância do projeto para a educação básica é que o professor ele pode fazer várias interfaces. Interface com a história, com a ciência e também com a literatura, porque pensando numa perspectiva interdisciplinar, é importante que o professor ou os professores tenham essa dimensão de trabalhar a peça de Machado de Assis, não apenas do ponto de vista da literatura, mas também do ponto de vista da história, na medida em que qual é o contexto histórico que se passa a peça. Além disso, né, com relação às ciências, o próprio nome da peça, lição de botânica. Né? Qual é a concepção de ciência na época pela qual o Machado de Assis escreveu esta peça? E além disso, o professor em sala de aula pode fazer uma ponte entre a concepção de ciência na época de Machado de Assis e a concepção de ciência que nós temos hoje, que já é sabido, já é comprovado, temos várias inovações tecnológicas que acabam aí moldando nossos hábitos cotidianos. Então, a gente pode extrair algumas partes da peça para desenvolver esses assuntos, né? Um exemplo é a citação, por exemplo, do Linneu. O Linneu, ele publicou na segunda metade do século XVIII, uma obra chamada Species Plantarum, na qual ele faz a descrição de algumas espécies vegetais. O que ele colocou de inovação nessa obra dele foi exatamente a sugestão da utilização dessa nomenclatura binomial. E o que isso representa? As espécies, elas são denominadas utilizando dois termos. Né? Antes disso, elas eram descritas por pequenas frases em latim. E fica óbvio que a identificação dessas espécies a partir de dois termos apenas é uma forma muito mais prática do que se referir a uma espécie utilizando uma pequena frase. Então, com isso, essa nomenclatura binomial passou a ser amplamente utilizada e é válida até hoje. Então, sobre a classificação, a obra ela cita várias famílias botânicas, né? E essas famílias botânicas, por exemplo, elas seguem hoje em dia um sistema de classificação. Um sistema de classificação que era na época do Linneu, que se transformou em outro na época do próprio Machado de Assis e hoje em dia tem uma outra roupagem, uma outra representação. Então isso pode ser explorado nesse sentido da classificação. Com relação à morfologia, em algumas passagens ele cita alguns termos muito específicos relacionados à morfologia, como por exemplo perianto e cálice. Esses são termos muito comuns para quem é da área, mas que podem parecer confusos para quem não é. Né? Então, o professor ele pode explorar essa questão da morfologia, mesmo porque em alguns momentos as flores são citadas.
E existe toda uma terminologia ali associada à morfologia das flores. Então, isso pode ser amplamente explorado pelo professor e não tem a necessidade de ter muito recurso para isso. Com um vaso, ele consegue fazer isso. Com um lote vago ao lado da escola ou da casa desse aluno, ele pode levar o aluno a observar as diferentes morfologias das flores, das folhas, do caule, da raiz das plantas. Então, a partir daí, o professor ele pode desenvolver esse tema. Já os ciclos de vida, ele também pode ser abordado a partir até desse termo, flores, que aparece no texto. Isso porque as flores, elas são muito características de um grupo particular de plantas, que são as angiospermas, e elas fazem parte, obviamente, do ciclo de vida dessas plantas. Então, em qual momento do ciclo de vida ocorre o aparecimento de flores? O que vem antes e o que tem depois disso daí? Né? E esse ciclo de vida, ele pode ser, inclusive, comparado com ciclos de vidas de grupos de vegetais, com grupos vegetais que precederam as angiospermas. Bom, num processo de montagem cênica, né, quando eu falo cênica, eu jogo para além do teatro, né? A dança é cênica, o cinema é cênico. Então, para dentro desses processos cênicos, geralmente, na grande maioria das partes, a gente está sempre acompanhado de um texto. Seja ele um texto dramatúrgico, seja ele um roteiro cinematográfico, seja ele uma guia. Então, a primeira coisa a observar é compreender bem esse material. Se não compreender o material pronto, preparar o seu material pensando no que você quer comunicar. Que história você quer dizer? O que conta a história do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo? Né? E obviamente ele conta o que acontece na história, mas ele quer dizer algo além disso, né? Então, esse algo além a dizer que é o mais fundamental. Às vezes eu não tenho subsídio para encontrar um texto teatral pronto, e eu acho que eu escrever meu próprio texto pode ser interessante. Realmente é quase necessário se você quiser trabalhar com parte cênica. Mas é isso, é pensar mais do que o que está acontecendo, é o que eu estou contando, aonde eu vou chegar, né? Esse personagem derruba essa coisa no começo da cena, de cima da mesa, isso causa algo em alguém. Se não causa algo em ninguém, não precisa estar ali. Então, o texto dramatúrgico, ele vai no fundamental. Tudo que está ali é fundamental. Essas coisas são importantíssimas da gente observar. As ações dos personagens que caracterizam suas personalidades, né? Então, se toda vez que eu entro em cena eu trato os outros rudemente, essa é uma característica do meu personagem, né? E são esses os principais pontos de observância. Uma outra coisa que eu poderia dizer também é que uma história bem montada, bem concisa, ela é melhor do que uma história bonita. Então, às vezes você quer contar uma história que seja bonita, mas ela no fim não conta nada. Ou que você apresenta ela de uma forma muito esteticamente bem acabada, mas o conteúdo dela tá vazio, ou não chega, né? A gente tem que pensar sempre que a gente, dentro da nossa cabeça, acha uma coisa e o outro que está assistindo, ele só tem o que ele está vendo como informação, né? Então, eu acho imprescindível e fundamental tá ligado nesse contexto, nesse sentido geral da coisa. No mais é coragem e muito suor.